Bom, irmãos, dando continuidade ao nosso estudo no Evangelho de João, semana passada nós iniciamos no capítulo 8 e hoje daremos continuidade, portanto, no texto a partir do verso 12. E aqui nós vamos nos deparar diante da segunda oportunidade em que Jesus Cristo vai se apresentar com aquele famoso e conhecido Eu Sou. O primeiro momento foi no capítulo 6, quando ele, depois da multiplicação dos pães, ele foi procurado por aquela multidão que esteve presente ao final daquele dia, em que ele multiplicou pães e peixe para toda aquela multidão. E no dia seguinte a multidão faz um esforço tremendo para atravessar o mar para o outro lado à procura de Jesus. E quando finalmente eles encontram Jesus, Jesus vai falar algumas coisas para aquela multidão. E dentre as coisas que Jesus vai falar, uma delas é que aquele povo, aquela multidão estava indo ao encontro dele pelo motivo errado. Eles estavam, na verdade, em busca de Jesus para ter uma nova rodada de comida. E Jesus vai mostrar que Ele é a verdadeira comida, o verdadeiro pão que veio do céu. E Ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que comer jamais terá fome. E ele ainda completa dizendo: e o que beber jamais terá sede. Aqui no capítulo 8 ele vai se apresentar como usando um outro elemento para se mostrar como o eu sou. É interessante notar que na primeira ocasião, Jesus se apresentar como eu sou não causou até ali um incômodo tão grande nos ouvintes. Aqui na segunda ocasião, o negócio já vai tomar uma proporção um pouco mais considerada, mas quando Jesus vai explicar mesmo o que significa esse eu sou, a coisa vai se tornar bem complicada, porque eles não vão aceitar, o povo e as lideranças não irão aceitar. E aqui na continuação do capítulo 8, nós vamos ver isso no decorrer da exposição. Vamos ler capítulo 8 de João, a partir do verso 12 até o verso 20. Leiamos. João capítulo 8, de 12 a 20, diz assim a palavra do Senhor: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está teu pai?
Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Hoje à noite eu gostaria de meditar com os irmãos no seguinte tema: eu, a luz do mundo. O nosso tema hoje, ele é uma espécie de uma pergunta, e é isso mesmo. Talvez para alguns essa pergunta venha como um tanto quanto surpresa, por isso que eu fiz essa entonação. Eu, a luz do mundo. Se caso você, porventura, foi alguém que reagiu assim, a resposta seria: é você mesmo, eu mesmo, somos a luz do mundo. Quando Thomas Alva Edison, em 1879, depois de 1.200 tentativas frustradas, finalmente criou a lâmpada incandescente, ele deu ao mundo moderno uma nova dimensão de luz. Falar de luz, ou da luz e dos seus benefícios, torna-se algo bem simples, haja vista que ao nosso redor estamos totalmente cercados por esses benefícios, de modo até palpáveis. Vocês agora entendem por que eu disse que a nossa falta de luz serviria como exemplo? Imagino que nós ficamos, eu nem tanto, mas é possível que alguém ficou um tanto quanto apreensivo: eita, o culto vai acabar mais cedo porque está sem energia. Meus irmãos, a luz é algo tão extraordinário, tão necessário e importante, que foi o primeiro elemento criado por Deus, lá em Gênesis 1 e 3, logo após os céus e a terra. Mas o que é luz? O que é luz? Segundo uma definição que a própria ciência adota, e é verdadeiro, que a luz nada mais é do que a ausência de trevas. Logo, trevas é a ausência de luz. Em Gênesis 1 e 4, Deus fez a separação da luz e as trevas. Está lá em Gênesis 1 e 4. Deus separando a luz das trevas. Veja que Deus, ele não eliminou as trevas, ele separou a luz das trevas. Assim fica muito evidente e claro para nós que luz e trevas são duas coisas distintas e opostas entre si. Quando Deus criou o homem, Adão, Deus criou o homem num estado em que ele tinha total possibilidade de ter uma relação, um relacionamento franco, aberto e direto com o Criador. Passado algum tempo, depois de Deus criar todas as coisas, Deus, ele pôs o homem no jardim, deu uma ordem de que o homem poderia comer livremente de qualquer árvore do jardim, exceto uma: a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem, levado pela sedução da serpente, caiu em desobediência, e naquele momento em que o homem, Adão e Eva, comeram do fruto que Deus havia dito não comer, Adão e Eva entraram em trevas. Os olhos de Adão e Eva
passaram a não ver mais Deus de modo tão claro e perfeito. E todos os descendentes, a partir de Adão e Eva, nasceram nesta mesma condição. Existem alguns conceitos que nós encontramos nas Escrituras para definir esta situação. Em alguns casos nós vamos ver as Escrituras falando de uma cegueira, que o homem está cego. Normalmente, quando falamos deste estado, quem vive neste estado de cegueira é alguém que também está em trevas, porque não consegue ver e desfrutar da luz. Meus irmãos, a raça humana jaz em trevas. Abra comigo sua Bíblia em Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60, versículo 2. Isaías 60, versículo 2. O profeta Isaías, escrevendo ao povo de Israel, mas que também de uma forma abrangente se aplica a todos nós, ele diz assim, Isaías 60, verso 2, ele diz: porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Esse é o estado em que o mundo, a humanidade se encontra, em escuridão e trevas. Como nós podemos entender de modo real essa situação, esse estado em que a terra e o mundo se encontram? Se você voltar no capítulo anterior desse mesmo livro, Isaías, capítulo 59 de Isaías, diz assim, logo no início, Isaías 59, verso 1: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, ou seja, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos. E aí o profeta vai dar uma lista detalhada, minuciosa, da realidade da raça humana. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Um quadro bem atual, se nós assim pensarmos. Continuando, ele diz: ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide, ou seja, veneno, e tecem teias de aranha. O que comer os ovos, dela morrerá. Ou seja, humanidade venenosa, ou seja, que promove o perigo. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade. Obra de violência há nas suas mãos.
Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar sangue, o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz. Por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Os homens andam cambaleando, como uma multidão que se esbarroa, sem saber para onde ir. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo e não o há, a salvação, e ela está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. Você percebe a inversão dos valores? O que é mal passou a ser bom, e o que é bom passou a ser mal. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá. Furou aos seus adversários, e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dar-lhes-á a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Você nota que esse capítulo inteiro eu fiz questão de ler, porque ele começa apresentando a triste realidade da humanidade, mas você nota que no final Deus ele acende a esperança de que esse mundo que está em trevas terá uma oportunidade de encontrar a luz. E é exatamente isso que nós vemos no início do capítulo 60. Olha o que diz o versículo 1, capítulo 60 de Isaías: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti.
Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Note que no verso 1 o profeta ele diz que daquele povo virá a luz. Daquele povo virá a luz. Quando Jesus Cristo foi manifesto entre os homens, o evangelista João, o apóstolo João, quando escreveu o evangelho, lá no capítulo 1, nós já passamos por ele, mas vá por gentileza, lá no capítulo 1 de João, apenas para lembrarmos do que João nos diz aqui no evangelho, logo no começo do capítulo 1, ele faz exatamente menção do que tinha sido prometido a esse povo, como acabamos de ler aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 59 e 60. No capítulo 1 de João, ele começa dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Versículo 7 e 8 diz: este veio, se referindo a João Batista, veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Chegamos no ponto primordial. Agora nós estamos diante do que acabamos de ler no início, em João capítulo 8, versículos 12 em diante. Quando Jesus olha para aquela multidão e diz: eu sou a luz do mundo, ele está falando exatamente de uma luz que nele estava, que nele habitava desde os tempos eternos passados. Durante a festa dos tabernáculos, porque esse texto ainda faz parte daquele momento da festa dos tabernáculos, Jesus vai usar um outro elemento para usar como analogia, trazendo uma verdade espiritual, e colocar essa verdade sobre sua própria pessoa. Nesse momento, Jesus, provavelmente, tudo indica que essa festa estava chegando ao seu final, muito provavelmente o último dia da festa, e todos ali estavam reunidos, e era comum e costume que no último dia da festa a noite fosse então varada, ou seja, eles ficavam a noite inteira até o amanhecer. Era uma noite de festa, de alegria, de música. E Jesus então, provavelmente, vendo toda aquela multidão reunida, alegre, feliz, iluminada por aquela luz artificial, provavelmente, quase certo, por tochas, Jesus, ele talvez aponta para uma daquelas tochas e diz: eu sou como essa luz, que é apenas capaz de iluminar temporariamente esse ambiente, mas eu sou a luz capaz de iluminar o mundo inteiro. Cristo não só se apresenta como a luz que veio ao mundo,
Mas Jesus se apresenta como a luz capaz de romper com as trevas do mal, como vimos lá no capítulo 1 agora. As trevas não prevalecerão contra ela. Romper com as trevas do mal, mas ao mesmo tempo mostrar que aqueles que o aceitam tornar-se-ão luz como ele é e foi para o mundo. A poderosa luz que veio do céu tem o poder de transformar um coração enegrecido, mergulhado nas trevas do mal e do pecado, em um coração que resplandece luz, que pode iluminar o mundo. Talvez você esteja se perguntando, ou se fazendo algumas perguntas: como encontrar a luz? Como achar a luz? Eu posso ser luz? O título da nossa mensagem é: Eu, a luz do mundo? Eu posso ser luz? Como saber se eu posso ser luz? Eu poderia resumir exatamente tudo isso, essas dúvidas, esses questionamentos, respondendo de forma simples, usando as próprias palavras de Jesus, lá em Mateus 5,14. Se alguém tem dúvida se pode ser luz, se alguém tem dúvida se é luz, sendo salvo em Cristo Jesus, em Mateus 5,14, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E mais à frente, logo depois, no verso 16, ele diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, com o propósito de quê? Que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, eu gostaria, de modo bem breve, mostrar 3 verdades que são declaradas pelo próprio Jesus para aqueles que são por ele alcançados e tornam-se, portanto, luz do mundo. A primeira verdade declarada por Jesus para aqueles que serão luz do mundo, porque ele veio para ser luz e iluminar o coração e a vida daqueles que são recebidos e transformados por ele. A primeira verdade é: para ser luz no mundo é necessário ter a luz. Olha o que Jesus nos diz no verso 12, bem no final do verso 12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas ou nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Para ser luz do mundo, o homem precisa ter a luz. De fato, meus irmãos, amigos, nós só podemos dar daquilo que temos. Isso é óbvio. Aqui reside a verdade acerca da nossa nova realidade existencial. A nova realidade existencial do crente. O crente, ele foi transportado do império das trevas para o reino da luz. Então, quando Jesus Cristo diz: eu sou a luz do mundo, e o que me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, é porque ele faz parte de uma nova realidade existencial. Nós vimos lá em Isaías que a terra, os povos estão sobre trevas e escuridão. Então, ter a luz da vida implica em uma mudança de condição, sair de uma condição para outra. Lá em Colossenses capítulo 1, verso 12 e 13, o apóstolo Paulo fala-nos: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos
a parte que vos cabe da herança dos santos na luz, porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ter a luz não se trata de algo que recebemos, como recebemos, por exemplo, um objeto. Não é algo externo a nós, mas é algo interno que faz parte do nosso próprio ser. Quando Jesus diz terá a luz da vida, nós podemos entender, por exemplo, se eu perguntar: você tem saúde? Tenho saúde. E como que você pode explicar ou justificar tal afirmação? A saúde não é algo que está fora de nós, mas é algo intrínseco do nosso próprio estado, da nossa própria existência. Quem tem, vive e goza saúde. Quem não tem, infelizmente, não pode gozar dela. Então a saúde não é algo externo a nós. Eu não posso sair de casa e deixar a saúde ali no quarto, descansando. Não, se eu tenho, ela vai comigo. Se eu não tenho, eu não tenho e pronto. Assim é a luz de Cristo em nós. Ou temos ou não temos. Por isso que Jesus diz: eu sou a luz, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Terá a luz da vida. Os seguidores de Cristo terão a luz da vida. E aqui nós então chegamos na segunda verdade acerca daqueles que são alcançados por essa luz maravilhosa que Jesus se apresenta como tal. A segunda verdade declarada por Cristo para aqueles que vão se tornar luz do mundo é que para ser luz do mundo é necessário seguir a luz. Então não somente ter a luz, mas seguir a luz. Note que Jesus diz: quem me segue. Quem me segue. No Antigo Testamento tem uma situação bem interessante que nos serve como possibilidade de entender isso. Eu gostaria que você abrisse bem rápido aí em Êxodo capítulo 13, versículo 21. Êxodo capítulo 13, versículo 21. Quando o povo do Senhor foi liberto do Egito, Deus então foi levando o povo para fora daquela terra, da terra do Egito, e o povo foi caminhando em direção a um deserto. E nós sabemos que caminhar no deserto não é nada fácil. E Deus, na sua infinita misericórdia, olha o que Ele faz com esse povo. Verso 21 do capítulo 13 de Êxodo: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. O povo de Deus, quando então peregrinando pelo deserto, recebeu de Deus esse grande favor. A eles foram dados, como acabamos de ler, durante o dia uma coluna de nuvem e durante a noite uma coluna de fogo. Esses dois elementos dados por Deus ao povo de Israel não só possibilitaram a eles uma viagem tranquila, porque nós sabemos que durante o dia o deserto ele produz um calor escaldante e que facilmente as pessoas que se aventuram a caminhar no deserto durante o dia vão se desidratar e não vão resistir. Então Deus providenciou uma sombra para o povo, para que eles pudessem então ter uma viagem tranquila. E à noite, o deserto ele tem um processo inverso.
Durante o dia um calor escaldante, durante a noite um frio de rachar. E Deus então providencia o que à noite? Uma coluna de fogo para esquentá-los. E assim o povo poderia ter uma viagem tranquila, mas ao mesmo tempo segura. Por quê? Porque o que diz no início do verso 21? Deus ia adiante deles. Então Deus servia de guia no deserto. E a coluna de nuvem e a coluna de fogo, no final das contas, teve a finalidade de os guiar, como o texto diz, servindo como uma bússola, a fim de que o povo não se perdesse no deserto sem saber para que lado caminhar. Então note Deus sendo o guia do povo. Jesus diz: quem me segue? Quem me segue? Nós vimos e vemos no Novo Testamento multidões seguindo a Cristo. Mas é importante diferenciar os seguidores discípulos dos seguidores de ocasião. Lá no capítulo 6, aqui de João, nós vimos uma numerosa multidão seguindo a Cristo, mas eram seguidores de ocasião, porque eles estavam em busca de pão. Tanto é que quando Jesus vai mostrar um outro tipo de alimento muito mais importante, que é o pão que desceu do céu, que foi que a multidão começou a fazer? Foram embora, porque não era isso que eles procuravam. Jesus está falando de seguidores, discípulos. Quem me segue? Seguir a Cristo implica pagar um preço. Aquele povo lá do Antigo Testamento, o povo de Israel no deserto, eles pagaram um preço para seguir a orientação do Senhor, de Deus. Mas sabemos bem pela história o resultado de todo aquele sacrifício. Apesar de que durante a viagem no deserto o povo se rebelou em muitos momentos contra o Senhor, questionou o agir dele, sabemos disso, mas Deus, na sua infinita misericórdia, continuou guiando aquele povo. Precisamos entender que para sermos luz de verdade ao mundo, precisamos ser guiados pela verdadeira luz. Quem segue a Cristo está sendo guiado por Ele. Você deseja ser luz no mundo? Amém. Então passe a ter Cristo como o seu verdadeiro guia. Quem me segue? Então a primeira grande verdade que nós vimos acerca daqueles que são alcançados pela verdadeira luz é que eles terão luz, porque a verdadeira luz será posta em seu coração. Mas não só isso, serão guiados pela luz, porque seguirão a luz. A terceira verdade declarada àqueles que são alcançados pela luz para tornarem-se luz, não só terão luz, não só seguirão a luz, mas olha o que Jesus nos diz aqui: quem me segue não andará nas trevas. Lembram quando eu disse lá no começo que luz e trevas são duas coisas distintas, opostas entre si? Logo, se quem segue a Cristo não anda nas trevas, é porque anda na luz. Então, implicitamente, o texto aqui diz exatamente isso. Quem me segue andará
na luz. Portanto, a terceira verdade declarada àqueles que serão luz do mundo, porque foram alcançados pela verdadeira luz. Para ser luz do mundo, é necessário andar na luz. Andar na luz. Andar na luz nos traz a ideia de caminhar, como alguém que está numa viagem, alguém que está percorrendo um caminho, alguém que se preparou e que planejou fazer uma excursão, uma viagem. Para qual destino nós estamos caminhando? Qual é o nosso destino? O encontro com o Senhor. Quem já assistiu aquele famoso filme de John Bunyan, O Peregrino, ou leu o livro, aquele livro retrata bem a história de um cristão que toma o seu caminho e durante o caminho vai atravessar diversas dificuldades, mas que o seu objetivo é encontrar o Senhor, chegar no lugar tão sonhado que é a casa do Pai. Precisamos andar na luz. Nós temos diversas passagens no Novo Testamento que nos falam dessa importante necessidade do cristão, andar na luz. Esse mesmo escritor do Evangelho de João, escrevendo uma carta, mais ao final ali do Novo Testamento, sua primeira carta, queria que você abrisse comigo lá, 1 João capítulo 1, primeira carta de João capítulo 1, versículo 5, ele diz, 1 João capítulo 1, versículo 5, ele diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Luz e trevas completamente opostos entre si. Verso 6: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele, Jesus, está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você notou o contraste entre andar nas trevas no verso 6 e andar na luz no verso 7? Não dá para andar nas trevas como se estivesse andando na luz e vice-versa. Ou anda nas trevas ou anda na luz. O apóstolo Paulo, falando do mesmo assunto, escrevendo a uma outra igreja, lá em Efésios capítulo 5, por gentileza, Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, diz assim a partir do verso 1: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. Note quantas vezes vai aparecer esse verbo andar. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, impuro, avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs.
porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis o quê? Trevas, porém agora sois o quê? Luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Olha a segunda vez o verbo andar. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto só referia vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais. Olha novamente o verbo: não como necios, e sim como sábios. Então você percebe que o próprio texto, no decorrer da apresentação aqui de Paulo, ele mostra como um crente deve viver, como um crente deve se comportar, deve, como ele mesmo diz, andar, como deve ser o nosso caminhar diário em nosso proceder. Cristo nos alcançou, a verdadeira luz nos alcançou com a sua graça infinita, nos alcançou para sermos luz no mundo que jaz nas trevas. Os povos estão em trevas. Brasil, Venezuela, países da América do Sul, América Central, do Norte, Europa, o mundo está em trevas e precisa de luz. Quem é que vai ser essa luz aos povos, ao mundo? Nós fomos alcançados para fazer essa missão, esse papel de, como luz, iluminar esse mundo em trevas, que jaz em trevas. Por isso que Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Agora, eu como luz, você como luz, não resplandecemos essa luz ao mundo, o mundo vai continuar, como vimos lá no texto, apalpando como cegos, porque não lhes é dada a oportunidade de ver, de enxergar. Por isso que nós precisamos resplandecer no mundo que jaz nas trevas. Eu, a luz do mundo? Sim. Como pastor, eu posso ser a luz do mundo? Muito bem. Primeiro, você precisa ter a luz. Segundo, você precisa seguir a luz. E terceiro, você precisa andar na luz. Isso serve para o povo de Deus, o crente, e serve para aquele que está em trevas e que precisa encontrar-se com a luz. Curve sua cabeça. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus, ele tem poder suficiente para operar em todos os corações aqui presentes, ou para a salvação dos perdidos, ou para confrontação, e trazer ao nosso coração, à nossa mente, aquela indicação de que talvez possamos não estar sendo como aquela luz incandescente que reflete no mundo como um farol, um potente farol,
como aquele farol que é posto em pontos estratégicos para orientar os navios do seu ponto de ancoragem. Precisamos ser esse farol que o mundo pode olhar em nós e dizer: ali realmente Deus opera através da vida daquele homem ou daquela mulher. Meu irmão, minha irmã, não deixe que as oportunidades que Deus tem nos dado para sermos luz em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa vizinhança, no meio social, por mais diversificado que possa ser, que nós não desperdicemos essa oportunidade. Ser luz aqui dentro da igreja é muito fácil. Precisamos ser luz lá fora. Aquele que segue a Cristo é luz lá fora. Precisamos ter luz para iluminar lá fora. Aquele que me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Que pela graça de Deus, essa semana, você possa ser a luz que aquela pessoa, que talvez ainda você nem saiba, que Deus vai colocar no seu caminho, mas você seja a luz que vai trazer a essa pessoa a oportunidade dela poder enxergar, e através de você ela encontrar-se com a verdadeira luz, a genuína luz que ilumina, que alumia a todo o mundo, o próprio Senhor Jesus. Nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome pela Tua infinita misericórdia em salvar pecadores. Louvamos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor nos alcançou com a Tua preciosa luz. Hoje podemos enxergar a verdade, reconhecer a verdade, crer na verdade, porque o Senhor iluminou o nosso coração e a nossa mente. Mas assim como nós, muitos estão, como nós no passado, hoje muitos estão ainda numa condição de cegueira espiritual, de trevas espiritual. E o Senhor quer nos usar como instrumentos capazes de refletir da verdadeira e genuína luz a vida dessas pessoas. Que aproveitemos a oportunidade que nos é confiada e nos é dada cada dia, e que venhamos nos desprender dos embaraços, dos empecilhos que muitas vezes nos prendem, e possamos ir adiante, remindo o tempo, como lemos aqui, porque os dias são maus. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a cada um, abençoe a Tua igreja, e assim o Senhor complete a boa obra e cumpra o Teu propósito em cada vida, em nome de Jesus. Amém.